Feliz sábado! Vocês estão bem? Eu queria te convidar a ficar em pé nesse momento. Isso, ficar em pé neste momento. Eu vi que a maioria ficou sentada, falei, será que eu acho que eu não falei? Eu queria te convidar a olhar para a pessoa que está do seu lado, diga para ele assim, feliz sábado. Se você não sabe o nome da pessoa que está do seu lado, diga, como é seu nome? O meu nome é Sara, e o seu? Nós estamos mais um sábado aqui para a honra e glória do nome de Deus. E em Salmos 92, no versículo 1 e 2 diz: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Quantos aqui têm motivos para agradecer a Deus? Esse verso ele diz sobre anunciar de manhã o amor leal, em algumas traduções diz a bondade de Deus, e à noite a tua fidelidade. Isso mostra que a minha adoração independe das circunstâncias pela qual eu estou vivendo. Se a minha vida está num período de dia, eu o louvo e agradeço a Deus pela bondade. Se a minha vida está passando pelo momento de escuridão, eu o louvo pelo simples fato de reconhecer que Ele é Deus, independente da situação. E eu queria te convidar a cantar o refrão de uma canção, sem acompanhamento nenhum, só ao som da sua voz, para a gente iniciar esse sábado, agradecendo a Deus do fundo do nosso coração e reconhecendo através desse louvor que Ele é Deus. Canta minha alma, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, a gente vai cantar mais uma vez e eu queria te convidar a fazer um exercício. Feche os seus olhos. Enquanto canta, sorri. E se você sentir no coração, levante suas mãos aos céus. Ninguém vai estar te vendo. E nesse momento o que importa é a sua adoração a Deus. É Ele quem está te vendo, é Ele quem está te ouvindo. Porque cada sábado que estamos aqui, tudo que fazemos é por Ele, é para Ele. Canta minha Querido Deus, nós te damos graças, Pai, por mais um sábado, por mais uma manhã, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de viver, de respirar. E com isso, mais uma oportunidade que temos de louvar, de agradecer. Nós estamos aqui nessa manhã para reconhecer que o Senhor é Deus soberano, Pai. Independente daquilo que nós estamos vivendo hoje, se o nosso coração está alegre, se o nosso coração está triste, o Senhor é Deus e nós te louvamos e nós te bendizemos e nós te amamos, Pai. Que neste sábado, tudo que fizermos aqui nessa casa, tudo que fizermos aqui neste altar, seja em louvor e adoração, Pai. Perdoe os nossos pecados, purifique o nosso coração. Tire de nós a vaidade, tire de nós o ego, tire de nós o orgulho, Pai. Limpa o nosso coração e Espírito Santo, leve o nosso louvor como um incenso suave ao nariz de Deus, Pai. Aceite o nosso louvor independente de quem nós somos, porque nós não merecemos estar aqui. Mas pela Tua infinita misericórdia, pela Tua infinita graça, nós podemos cantar, nós podemos Te agradecer. E nós podemos, nessa manhã, abraçar irmãos,
apertar a mão de irmãos que um dia viverão com a gente na eternidade. E isso aqui é só um treino, Pai. E que nós possamos aprender dia a dia a amar uns aos outros. E através desse amor uns aos outros, representar aquilo que o Senhor viveu aqui nessa terra. Obrigada por isso, nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, crianças! Que alegria estarmos mais um dia, mais um sábado na casa do Senhor Jesus. E hoje a tia Elaine vai contar uma história para vocês de uma família. A Manoá, sua esposa e seu filho Sansão. Manoá, ele foi um homem que Deus prometeu um filho para ele. Mas ele ficou tão feliz e ao mesmo tempo ficou tão preocupado. Vamos descobrir o porquê? Gente, Manoá e sua esposa, eles não tinham filhos. Ela não podia ter filho. Ela tinha um problema assim, na barriguinha dela, que era estéril. Se chama estéril. Mas eles estavam tão tristes, porque não podia ter um bebê. Mas teve um dia que a esposa de Manoá estava lá no campo. E sabe o que aconteceu? Chegou um homem, mas não foi um homem qualquer. Esse homem era um mensageiro. E ele falou: eu sei que você não pode ter filhos, que você é estéril, mas você terá um bebê e ele será um menino, um homem. E eu vim te falar algumas coisas que você não pode fazer na sua gravidez. E o menino também não vai poder fazer quando nascer. Vamos lá ver quais são as regras que aquele homem falou? Ela não podia beber bebida forte, como vinho. Olha só, estava proibida. Também não podia comer comidas consideradas impuras para Deus. E também, o menino, quando crescer, não podia cortar os seus cabelos. Tá vendo? Sabe por quê? Porque ele seria uma criança desde o seu ventre, consagrada a Deus. A mulher ficou tão feliz que ela esqueceu de perguntar o nome dele. E ela foi correndo contar a Manoá. Manoá, chegou um homem, disse que a gente vai ter um bebê. E ele ficou tão feliz, eles ficaram... Aí ele falou: mas como que eu vou cuidar desse bebê? Aí ele orou, disse: Senhor, por favor, manda novamente esse mensageiro, que eu quero saber bem direitinho como é que eu devo cuidar dessa criança. Eu quero cuidar dessa criança do jeito que o Senhor ordenar, fazer tudo bem direitinho. E Deus ouviu a sua oração. Deus mandou novamente esse mensageiro quando a mulher estava mais uma vez sozinha. E ela chamou Manoá. Vem, Manoá, vamos. Ele chegou, aquele mesmo homem. E eles foram conversar. Aí ele disse: foi você que falou para minha esposa que nós vamos ter um bebê? Ele disse: sim. Aí ele disse: por favor, me diga como é que eu devo cuidar dele. Eu quero cuidar do meu filho. Eu quero seguir as orientações direitinho. E ele, com muita paciência e amor, repetiu: não vai poder cortar os cabelos do bebê, nunca vai cortar os cabelos dele. Ela não vai poder, nem ele, quando nascer, comer comidas impuras, que não agradam a Deus. E também não pode beber bebida forte. E ele disse assim, aí ele fez: tudo bem, qual o seu nome? Aí ele falou assim: por que perguntas o meu nome? Não sabes, meu nome é maravilhoso. Olha, a Bíblia diz que Deus, né? Jesus, ele era Deus, um dos nomes dele era maravilhoso, Deus forte, paz, dá paz.
Pai da eternidade e príncipe da paz. Olha só. Então, ele falou assim, vamos comer. Ele estava muito feliz. Aí ele falou assim, não posso comer da sua comida, não. Mas se vocês quiserem, pode preparar um holocausto. Servir aqui um cordeiro, como dedicar ao Senhor oferta de gratidão. E ele fez lá um holocausto, serviu um cordeirinho. E na hora da fumaça lá, quando eles estavam fazendo a sua oferta, cultuando ao Senhor, aquele homem entrou na fumaça e subiu. E eles descobriram que era um anjo do Senhor que estava ali. Olha só. E sabe o que aconteceu depois? O bebê nasceu. O bebê nasceu. E sabe como era o nome dele? Sansão. Muito bem. E esse menino foi colocado o nome de Sansão. E o cabelo dele nunca podia ser cortado, porque ele tinha uma missão muito especial aqui na terra. Depois vocês vão ver essa história que aconteceu, né? Ele foi um juiz, ele foi separado para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus, que eles estavam sendo escravos. Amém, crianças? Vamos orar, agradecer a Deus por mais um sábado, por mais uma história, não é verdade? Vamos orar? Posição para a oração. Papai do céu, muito obrigada por mais um sábado, por estar na sua casa. Nos ensina, Senhor, a andar nos teus caminhos, a obedecer a tua palavra e cumprir, Senhor, tudo aquilo, Senhor, todos os desejos do teu coração. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças! Pequenos é o reino dos céus. Como uma criança devemos ter coragem de entregar todo o nosso coração com intensidade naquilo que fazemos. E nesse momento quero convidar você para louvar e agradecer o nome de Deus com todo o teu coração, com tudo que você tem. Você pode ficar em pé e vamos juntos cantar perto de Jesus. Sempre quero estar
Olá, igreja, feliz sábado, seja bem-vindo à casa do Senhor, pode se assentar. As ofertas, a gente tem falado muito sobre as ações cotidianas, né? O nosso dia a dia, os desafios que a gente tem no nosso dia a dia. E a gente muito tem falado sobre as atualidades, sobre coisas e fatores da nossa semana que nos levam aqui a trazer sinal de adoração. Eu queria então compartilhar com vocês uma notícia recente que saiu, talvez seja uma das notícias mais recentes que tivemos. E essa notícia está no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 1. Após a queda de Babilônia, no capítulo 18, João escreve no capítulo 19 que depois disso ele ouviu uma grande voz no céu, forte, como se fosse a voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. A nossa vida cotidiana, os nossos afazeres, o nosso dia a dia, talvez a gente se esqueça de um fator muito importante, que é a grande notícia da breve volta de Jesus. Esse momento, o meu convite agora, conforme a gente se achega perto do momento das ofertas, é que ele também faça parte do seu cotidiano. Sabe, no céu, quando Jesus voltar, esse momento de adoração, de oferta, nós faremos ele olhando para os anjos, olhando nos olhos do nosso Senhor e Salvador. Lá nós teremos grandes corais, grandes luzes, grandes festas, paisagens maravilhosas. Eu tenho uma grande ansiedade por dar um abraço e estar perto do meu Jesus. Tenho certeza que Deus prepara coisas maravilhosas, ruas de ouro, construções que a gente não consegue nem imaginar. Só que veja, pelos olhos da fé, nós não precisamos esperar a volta de Jesus para ter encontros reais com Ele. Pelos olhos da fé e por aquilo que a gente acredita e por aquilo que a gente se propõe a viver, um pedacinho daquele céu a gente pode viver hoje nessa manhã. Eu queria te convidar para você mentalizar o céu agora nesse momento e que de alguma forma aquele encontro que vai acontecer na breve volta de Jesus, você possa sentir um gostinho daquele encontro aqui agora. As nossas ofertas, as nossas adorações, elas acontecem através do aplicativo 7Me, ou então você pode usar o nosso e-mail, a nossa chave Pix que está aqui na frente, também tem os QR Codes na frente de cada um dos bancos à sua frente. E aí é importante, para a gente dar o direcionamento correto da sua oferta, da sua adoração, é importante que você envie esse comprovante, seja no nosso e-mail, no nosso WhatsApp. Todo o direcionamento da sua oferta é feito de acordo com aquilo que você deseja dedicar para o ministério e etc. Caso você deseja que a igreja dê o direcionamento para o seu dinheiro, basta você colocar ao final da sua adoração 0,7 centavos. R$10, 0,7 centavos, a sua adoração vai ser direcionada pelo caixa da igreja. Queridos, não há uma outra forma de ofertar se não for em encontro a Cristo. Esse convite que eu fiz aqui para vocês agora, ele é o único convite possível de ser feito. Se não for com os olhos da fé, se não for mentalizando e acreditando que Jesus e o seu Santo Espírito está aqui no meio de nós, nesses bancos, nessa casa, nessa igreja, a nossa oferta, a nossa orquestra, o nosso louvor, o nosso pastor, tudo perde o sentido. Se nós estamos aqui hoje é porque a gente acredita na breve volta de Jesus. E é por acreditarmos nisso que agora nós queremos proporcionar e viver esse encontro com Ele. Tenham um feliz sábado.
pode se colocar em pé. Oremos. Deus nosso Pai, te damos graças pela Tua palavra. Entendemos que ela é o porto seguro, mas também é o princípio norteador das nossas ideias e opiniões. E aqui nos colocamos na condição de Teus filhos, reconhecendo que a Tua palavra pode direcionar os nossos esforços, os nossos pensamentos, a nossa fala e as nossas aspirações. Que mais uma vez, no dedicar-se a entender o que o Senhor quer de nós, possamos ter um encontro contigo. Pedimos em nome de Jesus, amém. Queridos, bom dia, bom sábado. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia aqui com a gente. Nós estamos em uma série chamada Teofanias Urbanas. O que é uma teofania? Eu tenho dito inúmeras vezes. Teofania é uma aparição de Deus. É a manifestação visível dele. É quando Deus resolve aparecer e quando ele aparece, quando ele se manifesta, nada fica no lugar. A vida, a história, tudo é transtornada, tudo é transformada pelo poder de Jesus, pelo poder de Deus. Eu mencionei também, em uma outra ocasião em que estive aqui, que aqueles que viveram uma teofania nos tempos bíblicos, era muito comum que eles ouvissem uma expressão, uma frase: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus aparecia para Moisés, por exemplo, na sarça ardente e disse a ele: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós já conversamos sobre Jacó. Tem muito mais coisas sobre Jacó que eu gostaria de dizer, gostaria de ter dito. No entanto, o tempo é curto. Falei aquilo que entendi naquele momento fosse apropriado. Estou estudando sobre Isaac, mas hoje eu quero falar sobre Abraão. Esse personagem tão conhecido, tão emblemático. Quem é Abraão? Você conhece. Abraão é o pai da nação de Israel. Abraão foi aquele a quem foi prometida uma descendência, tão numerosa quanto as estrelas dos céus, tão extensa quanto a areia do mar. Abraão foi aquele homem que Deus chamou de meu amigo. Quando Deus conversa com Isaías, Deus diz: Abraão é o meu amigo. Imagine você ser considerado como amigo pessoal de Deus. Quando o anjo visitou Daniel, o anjo disse: Daniel, você é muito amado, muito querido.
quando o anjo visitou o profeta Isaías, ele disse: Abraão é amigo de Deus. Abraão, essa personagem tão emblemática. Para você ter a ciência da importância de Abraão, se você olhar Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, você tem transcorrido milhares de anos. Você tem o evento da criação, milhares de outros eventos, até finalmente chegarmos em Babel. Mas quando você chega ao capítulo 12, até o capítulo 25, 13 capítulos, você tem uma única pessoa como protagonista, Abraão. E esse curto período, nessa extensão de capítulos, são apenas 25 anos. Tal a importância de Abraão para a história. Seria muito injusto contar sobre Abraão, tudo sobre ele, em um único sermão. Essa semana foi difícil selecionar qual ponto, qual episódio, qual momento da vida de Abraão seria o mais importante. Eu, por exemplo, tinha um sermão na quinta-feira, quase pronto. Ontem precisei refazê-lo, porque você olha e pensa assim, isso aqui acho que não está bom. Há muita coisa que ser dita sobre Abraão. E quando você lê a Bíblia para preparar um sermão, eu pelo menos nunca sei exatamente onde vou chegar. Eu nunca sei exatamente quais aplicações eu vou encontrar. E acho que encontrei algo aqui que ressoa na experiência de muita gente, porque já fiz muitos aconselhamentos a esse respeito. Quem é Abraão? Você o conhece. Eu quero trazer a vocês um outro Abraão. Porque é muito comum que quando a gente ouve um sermão de Abraão, ao final do sermão a gente quase que bate palma para ele. Tão extraordinário é este personagem. E a gente olha para Abraão como um personagem distante. Um homem de fé que talvez eu, na minha pecaminosidade, jamais irei alcançá-lo. Palmas para Abraão. Cristo muitas vezes fica de lado. Porque tudo que fazemos de bom, tudo que somos em relação à bondade, só pode vir de Deus. E embora Abraão seja muito exaltado em muitos sermões que se ouvem por aí, é Cristo quem torna Abraão quem ele é. E eu quero trazer a figura de Abraão não como um herói, mas como eu e você. Abraão como gente como a gente, limitado, cheio de erros, manipulado inclusive pelas suas próprias emoções e traumas. Eu quero entrar um pouquinho mais fundo em Abraão, nessa personagem tão emblemática. Eu começo em Gênesis capítulo 12. O que Deus quer nos dizer a respeito de Abraão? Gênesis capítulo 12, versículo 1 e versículo 4. Verso 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Verso 4. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão era um habitante de Ur dos Caldeus, Babilônia, para você ter a ideia de onde ficava. E Deus chama Abraão, ou Abrão, para sair de Ur dos Caldeus. Deus promete duas coisas a ele: a terra e a descendência. Abraão seria o pai de uma grande nação, e esta nação habitaria na terra de Canaã. Há algum tempo atrás, li um livro chamado Deuses Falsos, Timothy Keller, e me marcou uma pergunta que o autor faz a respeito de Abraão. Abraão saiu da sua terra, deixou a sua parentela, em obediência à ordem de Deus, ou porque ele nutria uma expectativa de ter um filho? Ele não tinha um filho. E ser pai, naquela cultura, era símbolo de honra. O primogênito, naquele contexto, dava ao pai dignidade.
Através do primogênito, o pai poderia continuar a sua história, a sua trajetória pessoal. Abraão não tem a dignidade, Abraão não tem a honra que ele deseja, que ele almeja. Então Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, saia da sua terra e eu vou lhe dar um filho, eu vou lhe dar uma descendência. Abraão saiu por obediência ao mandato de Deus? Ou ele saiu porque ele nutria a expectativa de ter um filho? Fica uma grande pergunta. Mas o fato é que Abraão não tem filhos, mas ele nutre um desejo íntimo no seu coração de ter filhos. Tanto é que ao longo da narrativa, da história de Abraão, esse desejo por um filho pauta a sua relação com Deus. As reclamações de Abraão a Deus, as orações de Abraão a Deus, estão sempre ligadas ao desejo de ter filho ou à demora em receber a promessa que Deus lhe fez. Capítulo 15, por exemplo, é uma ilustração disso. Como Abraão não tem filhos, e ele deseja muito ter filhos, ele vai encontrando alguns substitutos para suprir a sua ausência filial. O último deles é Ismael. Você conhece a história. Embora Ismael fosse o seu filho legítimo, não era o filho da promessa, era o substituto. Ismael é um substituto. Outro substituto é Eliezer, o servo. Deus aparece para Abraão e diz: vou lhe dar um filho. Ó Senhor, mas faz tanto tempo que o Senhor promete isso. O Eliezer é o meu filho, o Eliezer, o meu servo, é o meu filho. Então Abraão tem uma ausência, e ele supre essa ausência por meio de figuras: Ismael, Eliezer, Ló, seu sobrinho. E é com Ló que Abraão desenvolve uma relação disfuncional, uma relação doentia, uma relação pautada nas suas ausências e nas ausências de Ló. É com Ló que Abraão desenvolve uma interação disfuncional. Quem é Ló? Ló é aquele parente problemático. Todos nós temos um parente problemático. Aquele tio, aquela tia, aquele sobrinho, aquela sobrinha. Pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um filho problemático, pode ser uma filha problemática. É aquele parente que geralmente na família é conhecido como sendo a ovelha negra da família. É o parente que sempre pede dinheiro, é o parente que sempre se envolve em problemas, sempre toma decisões erradas, é o parente que dá trabalho. Todo mundo tem um parente corintiano. Brincadeira. O Ló é esse parente problemático. Ele não é uma pessoa má, uma pessoa ruim. O Ló é uma pessoa tola. O Ló, eu ia usar uma palavra aqui, eu vou usar outra. O Ló é aquele que só faz burrada na vida. Ele não é pessoa ruim, má. Ele é tolo. Ele toma decisões erradas e essas decisões prejudicam a ele e a sua família. E o Ló se relaciona com Abraão e o Abraão se relaciona com Ló. No entanto, para Abraão, essa relação com Ló vai custar muito. Vai custar tempo, vai custar esforço, vai custar disposição, vai custar energia, vai custar também dinheiro. A relação com Ló é uma relação complicada, é uma relação unilateral. Porque Abraão está sempre entregando, sempre cedendo, sempre se sacrificando por Ló. Mas o Ló está sempre tomando, sempre exigindo, sempre abusando. Esse é o tipo de relação que muita gente vive. Uma relação onde apenas uma única pessoa se beneficia do relacionamento. É muito comum encontrarmos tanto homens quanto mulheres sendo gastados por uma relação onde entrega muito e recebe pouco. É mais comum, diga-se de passagem, que mulheres vivam isso. Entregam muito, mas recebem muito pouco. Então o Ló é o único beneficiado nessa relação dele com Abraão. Abraão entrega, Ló toma. Algumas pessoas, em condições normais, digo não traumatizadas, jamais escolheriam viver uma relação como essa. Algumas pessoas, depois de muito tempo de terapia, buscando grupo de apoio, entendendo e ganhando força,
se desvencilha de uma relação como essa e entendem que a vida toda entregou muito e recebeu pouco, então consegue com força, com disposição, sair de uma relação como essa. Mas e quando essa relação é a sua família? Quando essa pessoa que exige muito de você é a sua própria mãe? Você já está casado há bastante tempo, tem os seus filhos, mas a sua mãe, o seu pai, ainda exige muito de você. Ainda considera você como filho que mora na sua casa, na casa dela, melhor dizendo. O que fazer quando essa relação que exige muito de você, o que fazer quando essa relação é a sua família e você não tem como se desvencilhar dela? Provavelmente, o pai de Ló havia falecido. E Abraão, como sendo parente do sexo masculino mais próximo, acabou por entender que deveria acudir Ló, se aproximar de Ló. Talvez o pai de Abraão fosse o pai de Ló fosse irmão de Abraão. E Abraão, não tendo filhos, enxerga neste menino, neste jovem ou neste adulto, uma possibilidade de suprir uma ausência que ele tem. Ele é tio. Ele casou, mas ele não tem filhos. Mas também há casos em que a pessoa fica para titio, para titia. Nem casa, nem tem filhos. Então ela olha para o seu filho e passa bastante tempo com ele. Compra presentes caros para ele. Liga para ele e quer saber como está. E assume que meio que um segundo pai, papel de um segundo pai. Abraão é essa pessoa. E Abraão, dependente emocionalmente do menino, de Ló, do seu sobrinho, assume para si algumas responsabilidades que não lhe cabem. Assume para si a responsabilidade de salvar este menino. Ora, porque ele não tem pai. Ora, porque o pai morreu. Ora, porque reside sobre mim a responsabilidade de cuidar dele. Será que reside mesmo? Na tentativa de salvar o outro, assume responsabilidades que não pertencem a si. Agora, do lado de Ló, o Ló não tem a figura paterna. Ou a figura está distante, ou ele brigou com essa figura, ou a figura faleceu. Então Ló não tem essa figura. E ele precisa de alguma referência de liderança. Ele precisa de alguma referência de propósito de vida. E de repente Abraão começa uma nova história com Deus. Abraão é chamado para sair da sua terra, e um novo propósito de vida infunde sobre Abraão. E Abraão tem uma liderança natural. Ele olha para Abraão, o Ló, e pensa assim: esse é o meu pai, essa é a figura que eu preciso, essa é a referência de propósito, de liderança que eu preciso para a minha vida. E Ló passa a depender da conexão de Abraão com Deus. O Ló não desenvolve uma história própria com Deus. A relação de Ló com Deus é uma relação residual. A partir da relação de Abraão com Deus, o resíduo disso, a influência disso, é a história que Ló desenvolve com o próprio Deus. Então Ló caminha porque Abraão caminha. O Ló crê porque Abraão crê. O Ló é abençoado porque ele convive com uma pessoa que é abençoada. Em outras palavras, o Ló se apoia na bênção divina de Abraão para conseguir, a partir disso, prosperidade material e espiritual. O Ló é esse parente problemático, que se apoia, que se escora e que exige muito de você. O cenário começa a mudar em Gênesis 13. Abra sua Bíblia em Gênesis 13. A gente construiu aqui a relação entre Abraão e Ló. E como essa relação custa muito para Abraão, em algum momento ele decide fazer algo. E Deus chancela isso.
após o que aconteceu. O cenário muda em Gênesis 13, verso 1. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Verso 5. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. 6. E não podiam morar os dois juntos, na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não poderia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. O crescimento material de Abraão e Ló exigiu uma reestruturação no relacionamento. Eles vivem uma relação de dependência emocional um do outro. Abraão é dependente de Ló e Ló é codependente de Abraão. Em dado momento, por causa de Abraão, Ló começa a enriquecer. Abraão tem as suas terras, tem o seu gado, tem o seu animal, e pela influência de Abraão, Ló também começa a enriquecer tanto quanto ele. Mas a terra não pode suportar as riquezas de ambos. Neste exato momento, a prosperidade material traz escassez de espaço e um litígio entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então Abraão propõe que eles se separem. O que na verdade Abraão está propondo aqui, com essa separação, ele está estabelecendo limites. Porque é preciso estabelecer limites até mesmo com a sua própria família. Se você quer viver e desfrutar de um relacionamento saudável com a sua família, é necessário que se estabeleçam limites. Mas o que são limites? O que é um limite? Limites são fronteiras imaginárias para cada pessoa. São linhas, são fronteiras imaginárias para cada indivíduo. Nós estabelecemos limites para garantir o nosso autorrespeito, para garantir o nosso conforto, para garantir a nossa segurança. Quando esses limites são violados, a gente sente algum tipo de desconforto. Por exemplo, limites externos. Limites externos são limites físicos, até puxado para o lado sexual. Aquele abraço não me fez bem. Aquele toque me incomodou. Limites externos, limites físicos, você estabelece e se são violados você se sente desconfortável. Limites internos são limites mentais, em relação ao que eu desejo que você saiba sobre mim. Será que eu quero que você saiba sobre as minhas finanças, sobre as minhas dificuldades, sobre os meus desejos? Então são limites internos. Eu estabeleço isso. Se os nossos limites funcionam, se eles estão calibrados, eu consigo dizer com facilidade: sei o que é problema meu e sei o que não é da minha conta. Reconheço o que é e o que não é minha responsabilidade. Os meus limites estão bem estabelecidos, portanto, eu sou consciente do que é e do que não é confortável para mim. Limites externos, físicos, internos, mentais. Fronteiras imaginárias que eu estabeleço para trazer autoproteção, autorrespeito. Se a gente volta para Abraão, Abraão estabelece agora limites. Essa aqui é a sua terra, esta é a minha terra. Estes são seus animais, meus animais. Meu emprego, seu emprego. Meus negócios, seus negócios. Minha família, sua família. Ele estabelece limites entre ele e Ló. A separação é isso. Quando Abraão faz isso, ele está comunicando Ló quais são os limites dele, Abraão, e quais são os limites dele, Ló. Eu não vou invadir os seus limites, não invada os meus. E Abraão faz isso porque é necessário que, se você quer ser respeitado em seus limites, você precisa necessariamente comunicá-lo a outras pessoas. De forma suave, de forma firme e de forma gentil.
o outro não tem a responsabilidade de saber quais são os seus limites. É necessário que você os comunique a outros. Mas infelizmente nós temos dificuldade de reconhecer quais são os nossos limites, porque quando somos crianças, não tivemos os nossos limites respeitados. Por exemplo, meu filho tem 4 anos, e é muito comum chegarmos a um local onde tem várias pessoas, e ele não vai querer cumprimentar ninguém. Por quê? Porque é criança, tem muita gente adulto, ele precisa olhar de baixo para cima, ele se sente desconfortável. Se eu invadir o limite dele, eu vou estar dizendo: filho, cumprimente todo mundo, sorria para todo mundo. Hoje de manhã, ele diz assim: papai, não quero mais tomar a vitamina. Falei: Álvaro, tome a vitamina. Aí me veio essa ideia em mente: peraí, o limite dele é este. Então eu disse: se você não tomar, você vai ficar com fome. É isso que você quer? Sim, é isso que eu quero. Está com fome? Não. Está tudo certo então. Ou está e está me enganando. Mas o ponto é, a gente tem limites, mesmo como crianças. E ao longo da vida, os nossos pais, na tentativa de fazer com que a gente pareça bom, os nossos pais, na tentativa de receber um elogio pela educação que estamos dando aos nossos filhos, eles ultrapassam os nossos limites. E a gente não sabe reconhecer os nossos limites e não sabe comunicá-los a outros. Mas hoje somos adultos, não somos mais crianças. E não podemos esperar que os outros respeitem os nossos limites se o outro não for informado qual é o seu limite. Quando Abraão propôs a separação, quando Abraão estabeleceu limites com Ló, ele estava dando a Ló a primeira oportunidade, o primeiro passo para que Ló desenvolvesse maturidade, para que Ló desenvolvesse responsabilidade, para que Ló desenvolvesse autonomia. Embora parecesse algo ruim de princípio, doloroso de início, Abraão estava fazendo algo de bom para Ló. Abraão foi muito sábio ao entender que esse momento de litígio temporário, de conflito inicial, era preferível do que viver em conflito contínuo. Se eles continuassem juntos, eles continuariam brigando. Os pastores de Ló com os pastores de Abraão. Em algum momento, essa relação entre os pastores influenciaria a relação entre Abraão e Ló. Então é melhor que eu viva essa dor agora de forma inicial, para evitar que o conflito seja permanente. Isso fez com que a paz se estabelecesse por meio da separação. O pecado causou tantas fraturas na experiência humana, que às vezes situações como estas são necessárias. Não é o ideal de Deus, mas às vezes se tornam necessárias. Eu conheci uma história de uma senhora chamada Zélia, uma história real. E vou contar de forma pública, porque ela contou de forma pública. Não sei o sobrenome. A Zélia morava só ela e a filha. O pai já havia falecido, ela e a filha. A filha tornou-se dependente química, adicta. E com o tempo, a filha voltava para casa cada vez mais embriagada, cada vez mais transtornada pela droga. A mãe, incapaz de lidar com a filha, presenciou a filha chegar tarde e muitas vezes subtrair coisas de casa para comprar droga. A mãe começou a frequentar grupo de apoio, começou a fazer terapia e foi reunindo forças para tomar uma decisão. Um dia, a filha bateu na porta e disse: mãe, quero entrar. E a mãe disse, do outro lado da porta, sem abrir a porta: filha, enquanto você não se tratar, enquanto você não buscar ajuda,
você não tem lugar nesta casa. Mas mãe, está frio aqui fora, eu preciso entrar. Filha, enquanto você não buscar ajuda, você não pode entrar nesta casa. Depois de algum tempo de discussão, finalmente a filha vai embora. E a mãe, desolada, ela escorrega na porta e chora em posição de cócoras, copiosamente. Chora muito. Eu não sei se foram 3 meses ou 3 anos. Foi 3, ou meses ou anos. A filha ligou. Mamãe, estou há tantos dias sem usar nada, sem beber nada, sem fumar nada. Estou num grupo de recuperação, nos Narcóticos Anônimos. E a mãe disse, filha, quando você quiser, pode voltar para casa. A sua cama está te esperando. Eu sei que alguns aqui discordam dessa ilustração. E está tudo bem. Mas o ponto é que esta mãe conseguiu estabelecer um limite para ela. Eu não posso julgar esta mãe, dizer se ela estava certa ou se está errada, porque eu não estava na pele dela. E espero nunca estar com o meu filho. Pode acontecer. Eu não sou louco de pensar que meu filho é santo. Nem sou louco de pensar que nunca vai acontecer. Porque eu venho para a igreja porque sou pastor. Talvez aconteça por causa disso mesmo. Mas pode acontecer comigo. Então eu não quero julgar esta mãe se estava certa ou se estava errada. O ponto aqui é que ela aprendeu e entendeu qual era o limite dela e comunicou o seu limite à sua filha. A quem você precisa comunicar os seus limites? A quem você precisa estabelecer os seus limites? Capítulo 13, versículo 8. Então Abrão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló, e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores como o Senhor. Abraão deu a Ló a prerrogativa de escolher. E Ló priorizou o Vale do Jordão, porque ele priorizou o que ele via e a prosperidade material que ele poderia conseguir. Ouçam, o Ló, que é dependente, que não conseguiu desenvolver a sua autonomia, a sua responsabilidade, o dependente emocional nessas circunstâncias, quando forçado à autonomia, quando forçado a tomar decisões, quando forçado a adultecer, escolhe o caminho de menor resistência, menor esforço e que oferece recompensa mais rápida. Ló olhou e disse, esse aqui é o caminho que oferece menor resistência, por quê? Porque é um caminho melhor, isso aqui oferece irrigação, as coisas acontecem aqui em Sodoma, a plantação aqui é melhor do que aqui, e oferece recompensa mais rápida. Ló foi para Sodoma, e você vai perceber na narrativa bíblica que essa foi a derrocada de Ló. A partir daí ele começa gradualmente a se tornar como um habitante de Sodoma, a incutir a si e a sua família os hábitos de Sodoma. Mas Abraão fica em Canaã, fiel ao seu chamado e ao seu propósito de vida. E com isso em mente, a gente entra no capítulo 14. Vira sua página, capítulo 14 de Gênesis. Eu vou poupá-los dos nomes, com exceção de um. O que acontece no capítulo 14? É a primeira guerra entre nações, a primeira reunião de exércitos, as primeiras estratégias militares. Lá em Gênesis 4, o conflito é individual, Caim e Abel. Agora o conflito escala, o conflito agora é entre nações,
entre reis, entre exércitos. O rei Kedorlaomer, ele invade e subjuga 5 territórios. E ele ocupa por 12 anos estes 5 territórios. No 13º ano, estes territórios se rebelam, decidem não pagar mais impostos ao rei Kedorlaomer. O rei Kedorlaomer reúne então outros 3 aliados, 4 reis, para lutar contra 5 reis. Na verdade, 4 exércitos lutando contra 5 exércitos. Os 4 exércitos vencem e subjugam os 5 exércitos. Entre estes 5 estava o exército de Sodoma. Estava o rei de Sodoma, local onde Ló mora. E os habitantes de Sodoma, Ló, sua filha, sua esposa, suas posses, são levados como reféns pelo rei Kedorlaomer e os seus aliados. Quando Abraão fica sabendo disso, ele prepara 318 ramos e vai em busca para trazer de volta o seu sobrinho Ló. Isso é o que acontece aqui. Essa é a história do capítulo 14. Não há dúvida de que houve uma intervenção divina para essa vitória de Abraão. Notem, você tem 5 exércitos. 4 exércitos vencem 5 exércitos. E depois Abraão, com 300 homens, vence estes 4 exércitos que venceram os 5 exércitos. Então sim, houve uma intervenção divina. Houve uma atuação direta de Deus. Mas a ação de Abraão em reunir estes homens, em buscar o sobrinho, essa ação dele levanta alguns questionamentos. Primeiro questionamento: o Abraão, aqui nesse episódio, esse episódio aqui ocorre após um outro episódio complicado de Abraão. Se você voltar à sua página, a página da sua Bíblia, você vai perceber que Abraão foi para o Egito. E lá no Egito, o Abraão foi omisso com a sua esposa. Porque lá no Egito, a sua esposa, muito bonita, sapatos bonitos, cabelo bem feito, roupa bem arrumada, olha, eu acho que o pessoal vai querer matar-me, porque você é muito bonita. Então eles vão querer me matar para ficar com você. Diga que é minha irmã, assim eles me preservam. Ou seja, Abraão expõe a sua esposa ao risco. Mas agora, o Ló, sobrinho de Abraão, também está exposto ao risco. E o que Abraão faz? Corajoso, valoroso, ativo. Às vezes fazemos mais pela nossa família de base do que pelo nosso cônjuge. Somos leais a um primo, somos leais a um tio, somos leais a uma irmã, a um irmão. É meu irmão, é minha mãe, é meu pai. E não fazemos o mesmo pelo nosso cônjuge. Mas o ponto aqui é que isso demonstra para nós 2 tipos de fé. Uma fé que às vezes deve ser ativa, onde você empreende junto com Deus para obter alguma coisa, ou uma fé passiva, que você simplesmente espera Deus agir. No caso de Sara, Abraão deveria ter esperado Deus agir. Deus iria protegê-lo, Deus tinha um plano para ele. Deus não iria permitir que o rei do Egito matasse Abraão. Ele não confiou em Deus. Uma fé passiva. Aqui sim, fé ativa. Eu vou me envolver nesse empreendimento para conseguir resgatar o meu sobrinho. Mas essa ação de Abraão também impediu que Ló se responsabilizasse pelas consequências das suas escolhas. Quem foi que escolheu ir para Sodoma? Ló. Quem incentivou Ló a ir para Sodoma? Ele mesmo. Quem desejou ir para Sodoma? Ló. Então Abraão não tinha nenhuma responsabilidade nisso. Mas Abraão, quando socorre Ló, quando acude Ló, quando resgata Ló, quando liberta Ló,
Abraão impede que Ló se responsabilize pelas consequências das suas escolhas. Em outras palavras, Abraão limpou a bagunça de Ló. E quanta gente já limpou as nossas bagunças? Meu pai está aqui. Pai, você já limpou alguma bagunça minha? Não responda. Quanta gente já limpou as nossas bagunças? Quanta gente já limpou as nossas bagunças? Quanta coisa some, quanta informação some, quanta gente some, quanta gente limpa as nossas bagunças. Pergunto para você, a ação de Abraão mudou o comportamento de Ló? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por quê? Porque Abraão voltou para Sodoma. Ló voltou para Sodoma. A ação de Abraão não ajudou Ló. A ação de Abraão não deu a Ló condições de tomar aquela decisão e assumir as consequências. E ele não mudou. Ló voltou para Sodoma. Quantas e quantas vezes, assim como Ló, nós voltamos a hábitos e padrões muito ruins. Saímos de uma encrenca e entramos em outra. O resgate de Ló, por meio de Abraão, reforçou em Ló a crença de que uma rede de segurança estaria sempre pronta a atenuar as repercussões e as consequências da escolha errada. Se eu fizer bobeira, desculpa a expressão, não vou falar isso não. Se eu fizer burrada, alguém vai me proteger, alguém vai me resgatar, alguém vai limpar a minha barra. E aqui vem outra pergunta, partindo já para o final. Abraão estava certo ou estava errado em limpar a bagunça de Ló? Isso é importante. Se você não guardou nada que eu falei até aqui, grave esse final. Abraão estava certo ou errado em limpar a bagunça de Ló? Não responde ainda. Ló voltou para Sodoma. Capítulo 18 de Gênesis, o que acontece? Deus aparece, Deus desce para quê? Para destruir Sodoma. E o que Abraão faz? Intercede incessantemente para que Ló não seja destruído. Senhor, se houver 50, o Senhor pode não destruir a cidade? Tudo bem, se houver 50, não destrua a cidade. Tá, e se houver 40, se houver 30, se houver 20, se houver 10, não destruo por amor aos 10. Mas não havia 10. Não havia 10 pessoas. E o anjo tira Ló. Tira por misericórdia a Abraão. Tira porque Abraão intercedeu por ele. E aqui vem um princípio bíblico, que Ló não foi salvo pela sua retidão moral. Ló foi salvo por uma intervenção de Abraão. A salvação não é algo que acontece porque eu me salvei, mas porque eu sou salvo. É graças à intervenção de Cristo, à intercessão de Cristo, que eu sou salvo. Abraão estava certo ou errado em fazer o que ele fez, em salvar Ló? Do ponto de vista moral, se Abraão decidisse permitir que Ló colhesse as consequências de suas escolhas, eu não julgaria por isso. Do ponto de vista moral, se Abraão permitisse que Ló sofresse com as consequências das suas ações, eu não diria para ele: você é mau, você é ruim, você não se importa com o sofrimento do seu sobrinho. Eu jamais diria isso para ele. Por quê? Porque Abraão estava usando a liberdade que Deus deu a ele, e Abraão estava ajudando Ló a usar a liberdade, a responsabilidade, a autonomia que Deus também deu ao sobrinho. Abraão está agindo aqui de forma consciente, de forma racional. Então eu não julgaria Abraão do ponto de vista moral, mas do ponto de vista espiritual, exercer a misericórdia nunca é um erro. Exercer a misericórdia jamais será um erro. Por mais convicções que você tenha, por mais informações que você tenha, por mais que você ouça, não se deve ajudar isso, não se deve ajudar esse, não se deve ajudar aquele, por essa razão, por aquela outra razão. Mas se você o fizer, exercer a misericórdia jamais será um erro.
Se você é do tipo de pessoa que acredita que as pessoas precisam ser responsáveis pelas suas ações, ok. Mas se você é do tipo de pessoa que não suporta ver ninguém sofrendo, e mesmo sabendo que o sofrimento é necessário, e você ainda assim ajuda essa pessoa, ok também, porque a misericórdia nunca será um erro. E eu acho que Deus transita entre esses dois polos. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo, e faço misericórdia até 1000 gerações. A misericórdia nunca será um erro. E penso que uma das histórias da Bíblia que melhor ilustram essa ideia, 2 Samuel 24, o censo de Davi. Vou fazer o censo, Davi, não faça o censo. Vou fazer o censo mesmo assim, Davi, não é a vontade de Deus. Vou fazer mesmo assim, eu sou rei, a minha palavra prevalece. Davi faz. E Davi e o povo começam a colher as consequências daquela ação errada. E no auge do juízo de Deus, a misericórdia se manifesta. Porque a misericórdia nunca é um erro, e ela é grande, mesmo diante do julgamento. Assim, enquanto Gênesis 13 retrata a imagem de um Deus que motiva, que incentiva o seu filho a crescer, a se desenvolver, a adultecer, a amadurecer e a tomar consciência das suas próprias responsabilidades, a desenvolver uma história particular comigo, não mais influenciada pelos seus pais, pelos seus tios, pela sua igreja. Enquanto Gênesis 13 leva este menino a se tornar um homem, Gênesis 14 e 18 mostra a disposição de Deus de sempre estar disposto e disponível para limpar as nossas bagunças e mostrar misericórdia. É sobre isso que essa história trata, sobre Cristo. Porque se não falarmos sobre Cristo, isso aqui é só uma boa palestra. Essa história é um fragmento de uma grande história. O mundo em que vivemos é Sodoma. Nós somos como Ló, vivendo em Sodoma. Somos nós que tomamos decisões erradas. Somos nós que nos envolvemos em problemas. Somos nós feitos cativos na guerra espiritual. E na condição de Ló, nós precisamos de um Abraão que nos liberte. E esse Abraão é Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que muito em breve, aquele que é maior que Abraão, não vai mobilizar apenas 318 homens, vai mobilizar toda a hoste celestial para vir nos resgatar de Babilônia e de tudo aquilo que nos aprisiona. Mas enquanto esse dia não chega, eu preciso dizer duas coisas. Primeira, se você é o parente saudável, se você é o parente responsável, se você se vê nessa condição, porque você vem à igreja, você não deve a ninguém, você faz tudo certo. Se você é esse parente, sim, você não tem obrigação, responsabilidade com as decisões dos outros. Foi o outro quem escolheu esta vida, foi ele quem escolheu esse comportamento, quem escolheu este lugar. Mas sendo possível, parente saudável, sendo possível e havendo oportunidade, mostre misericórdia e compaixão, como Abraão mostrou ao sobrinho Ló. Tudo bem se você não conseguir, tudo bem se você não consegue exercer misericórdia, porque Deus conhece os seus limites, Deus sabe que você foi ferido, mas sendo possível e havendo oportunidade, estenda a misericórdia e limpe, se for o caso, a bagunça do outro. Ter compaixão dos irmãos quando erram, ter compaixão dos irmãos quando estão colhendo os resultados das suas escolhas erradas, é nobre e necessário. E Cristo pode lhe ajudar a fazer isso. Agora, se você é o parente problemático, se você se vê como essa pessoa que sempre se envolve em problemas e encrencas, que sempre tem que alguém limpar a sua sujeira, se você é essa pessoa, se você é o parente problemático, não se esqueça de se saciar
na constante e abundante misericórdia de Deus. Ló estava colhendo sim o resultado da sua decisão. Ele perdeu a sua esposa, ele perdeu as suas posses, ele perdeu a sua família, ele perdeu as suas referências. Ele estava colhendo sim o resultado, as consequências de suas escolhas. Ainda assim, Deus não abandonou. Deus, na sua providência, permitiu que uma pessoa escapasse, e essa pessoa fosse até Abraão, colocasse Abraão ciente do que estava acontecendo. Abraão tem um exército preparado, leva o seu exército, resgata Ló. Deus não abandonou Ló na condição em que Ló estava, mesmo sabendo que Ló havia errado naquela decisão. Da mesma forma, Deus é misericordioso conosco. Talvez você esteja colhendo os resultados de uma decisão errada. Você cometeu erros como Ló. Você foi morar no lugar errado. Você se aliou a gente errada. E agora você está pagando por isso. Seja através de um casamento, seja através de um emprego, seja através de uma amizade, não sei. Ouça, Deus não abandona você. E Deus vai providenciar ajuda de algum lugar, de onde menos se espera. Então confesse os pecados, confesse as suas faltas, confesse os seus erros, abra o seu coração para Deus. Ele não vai dizer para você, eu te avisei. Ele não vai dizer para você, se vira. Ele não vai dizer para você o que você não quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Então abra o coração diante dele, quebrante diante dele, porque o Deus que guia a história, o Deus que guia os fatos, trará socorro e libertação. Ele já enviou seu filho como descendente de Abraão para nos libertar do poder de Sodoma. E esse mesmo filho virá para nos libertar da presença de Sodoma. Que essa manhã seja uma manhã de libertação, de alegria, de salvação, no poder de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.